Capítulo 4: O aspecto do trauma. Oprah. Vamos falar mais sobre experiências adversas na infância, ou EAIs, como são chamadas. Explique o que é uma experiência adversa na infância e como o estudo dela tem nos ajudado a entender melhor o impacto do trauma na saúde. O estudo original sobre experiências adversas na infância foi publicado em 1998. Os autores criaram um questionário simples com 10 itens retratando adversidades que podem ter acontecido durante os primeiros 18 anos de vida. No estudo original, 17.000 adultos preencheram o questionário e obtiveram uma pontuação de experiência adversa na infância, que ia de 0 a 10. Os autores, então, analisaram a saúde física, mental e social desses adultos. O primeiro estudo epidemiológico de EAI encontrou uma correlação entre a pontuação EAI e as 9 causas principais de morte na vida adulta, ou seja, quanto mais adversidades você teve na infância, mais seu risco de problemas de saúde aumenta. Estudos subsequentes, usando os mesmos dados, demonstraram correlações semelhantes entre um adulto com pontuação de experiências adversas na infância e o risco de suicídio, problemas de saúde mental, uso e dependência de substâncias, entre outros males. Essas pesquisas de experiências adversas na infância estão entre os mais importantes estudos epidemiológicos da nossa época. Eles foram replicados múltiplas vezes. No começo, eram praticamente ignorados pela comunidade médica e pelo público em geral. No entanto, nos últimos 10 anos, eles se tornaram bem conhecidos, apesar de terem sido mal interpretados em diversas ocasiões. Oprah. Em que sentido? Dr. Perry. Originalmente, houve certo retrocesso devido ao desenho do estudo. Como o questionário era aplicado em uma amostra predominantemente branca e de classe média, houve questionamentos sobre a validade das descobertas para outros grupos demográficos. Outro problema foi que o questionário de experiências adversas da infância incluía apenas 10 adversidades, deixando de fora uma série de outras experiências potencialmente traumáticas. O principal mal-entendido do estudo, no entanto, é que as pessoas confundem correlação com causalidade. O fato de ter uma alta pontuação de experiências adversas da infância não significa que você terá doença coronariana, significa apenas que seu risco para a doença coronariana é maior. Oprah. Dá para ver como isso pode ser mal interpretado. Dr. Perry. Nem toda pessoa alta é um bom jogador de basquete. Nem todo bom jogador de basquete é alto. Mas, em geral, um time de atletas de 1,95 está propenso a atuar melhor no basquete da faculdade do que um time de atletas de 1,65. Da mesma maneira, ter uma pontuação de 5 em experiências adversas da infância apenas significa que é provável que você passe por mais dificuldades do que alguém com uma pontuação 1. Vamos analisar isso. Se você for ao campus de uma faculdade e conversar com todos os estudantes de 1,95 m, descobrirá que apenas alguns fazem parte do time de basquete universitário. Muitos são descoordenados e não gostam de esporte. O mesmo acontece com a pontuação de experiências adversas da infância. Muitas pessoas com a pontuação 5 em experiências adversas da infância são saudáveis, produtivas, positivas e não passam por dificuldades. E algumas pessoas com pontuação 1 em experiências adversas da infância
terão problemas sérios. Repito, os estudos de experiências diversas da infância são extremamente importantes, mas a pontuação de experiências adversas da infância não tem um poder real de previsão sob o ponto de vista individual ou como ferramenta clínica. É apenas um olhar muito superficial sobre o que aconteceu com você, não a exploração profunda e prolongada que se requer para entender de verdade a nossa jornada pessoal. Pense em como suas entrevistas seriam superficiais se você apenas entregasse um formulário com 10 perguntas aos seus convidados e isso lhe fornecesse um número sobre eles. A pontuação de experiências adversas da infância não conta a história deles. O número não pode ser a história deles. O que a pontuação das experiências adversas da infância não conta é o momento, o padrão e a intensidade do estresse e da perturbação, ou a presença de fatores protetivos ou curativos. Ela ignora algumas das variáveis mais importantes que influenciam a previsão de saúde e risco. Vou lhe dar 2 exemplos do nosso trabalho ao longo dos anos. Ao longo dos anos, reunimos dados sobre o desenvolvimento de mais de 70 mil casos individuais em 25 países. O estudo incluiu crianças pequenas ou maiores, jovens e adultos. Anotamos histórias detalhadas de traumas e adversidades, bem como de saúde relacional, sobretudo de vinculação, ou seja, a natureza, a qualidade e a quantidade de vínculos com família, comunidade e cultura. Nossa descoberta mais importante é que a história da saúde relacional, o vínculo com a família, a comunidade e a cultura, diz mais sobre a saúde mental do indivíduo do que a sua história de adversidade. Isso é semelhante aos achados de outros pesquisadores que investigaram o poder de relações positivas na saúde. A vinculação tem o poder de contrabalançar a adversidade. Nossa segunda descoberta importante é que o momento em que ocorreu a adversidade faz uma enorme diferença na determinação do risco geral. Simplificando, se você passa por uma experiência de trauma aos 2 anos, ela terá mais impacto na sua saúde do que o mesmo trauma vivido com 17 anos. Infelizmente, a pesquisa da experiência adversa na infância não faz essa distinção, apenas pergunta se alguma dessas 10 adversidades aconteceu durante os primeiros 18 anos da sua vida. Quando analisamos com um pouco mais de profundidade o risco de acordo com o momento de desenvolvimento, surge uma observação importante. As experiências dos primeiros 2 meses de vida têm um impacto desproporcionalmente importante na saúde e no desenvolvimento a longo prazo. Isso tem a ver com o crescimento muito acelerado do cérebro no começo da vida e com a organização daquelas redes regulatórias básicas tão importantes. Imagine uma criança que vivenciou uma grande adversidade com um mínimo de proteção nos 2 primeiros meses de vida, mas passou os 12 anos seguintes em um ambiente mais saudável. Agora imagine outra que teve poucos eventos adversos nos 2 primeiros meses de vida e um vínculo positivo, mas enfrentou grandes dificuldades nos 12 anos depois. Quem tem o pior prognóstico? A primeira. Pense nisto, a criança exposta a apenas 2 meses de experiências realmente ruins sofre mais prejuízos do que a outra com 12 anos de experiências negativas, tudo por causa do momento de vida. É desanimador. No entanto, acreditamos que os prognósticos ruins não sejam inevitáveis. Na verdade, acreditamos que esse exemplo das crianças seja perfeito para entendermos por que precisamos de sistema atentos a traumas. Repense as nossas conversas anteriores sobre como um cuidado atento e responsivo é importante para proporcionar as experiências de organização dos sistemas de resposta ao estresse do bebê. Lembre-se de que se nos 2 primeiros meses houve estresse inconsistente ou imprevisível,
Esse padrão de ativação cria uma resposta sensibilizada ao estresse. Isso causa muitos problemas relacionados ao trauma. Mesmo que essas crianças já estejam distantes dos ambientes de alto risco, seus problemas têm que ser abordados por cuidadores, pediatra, profissionais de saúde mental e educadores. Se essas pessoas confundem o que está acontecendo e os sistemas se concentram na pergunta: qual é o seu problema? Como quase sempre acontece, as crianças não melhorarão, continuarão em dificuldades. Seus problemas de reatividade emocional e comportamento serão vistos sem as lentes do trauma, o que pode levar a intervenções ineficientes. Acreditamos que suas crianças poderiam ter vidas mais felizes e saudáveis se as casas, as escolas, os sistemas de assistência médica e de saúde mental onde cresceram substituíssem a pergunta: qual é o seu problema por o que aconteceu com você? Reconhecemos a força e o potencial dos primórdios da infância. Pense no impacto que apenas 2 meses de apoio consistente e previsível para jovens pais poderia fazer. Para a criança, seria um primeiro impulso positivo na vida, que levaria ao desenvolvimento de sistemas de resposta ao estresse mais resilientes. E, por outro lado, esses sistemas regulados de resposta ao estresse ajudariam a garantir um desenvolvimento muito saudável das partes superiores do cérebro.